Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, o projeto idealizado pela Carolina Bauman e o Paulo Vaini de produzirem um coletivo de podcasts. E vocês podem nos seguir, né? O Adjuntos no Spotify e no YouTube. Ativa o sininho lá para seguir a gente, nos confirma, nos persegue. Que esse coletivo de podcasts aqui nós temos, além do Telas Latinas, o Psyu, ancorado pela Carol Bauman e o Paulo Vaini, o Mesa de Afrodite, ancorado pela Simone Otto, e o Rua da Margem, que é apresentado pelo Paulo César Teixeira. Vamos lá então ao nosso 25º Telas Latinas, que para minha alegria, vou conversar com um parceiro, com um amigo, parceiro de trabalho, Gilberto Perim. Perim, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos bater esse papo aqui. Eu vou fazer uma apresentação mais formal, inicial, Perim, aí depois eu vou começar algumas perguntas e vamos ver como é que a gente sai, tá? Então, o Gilberto Perim é graduado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul e se dedica ao audiovisual como fotógrafo, como roteirista para séries e filmes, além de diretor de cena. Suas mais recentes exposições individuais de fotografias foram no Espaço Cultural Hotel Praça da Matriz, no Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo e no Marx. No exterior, ele expôs em Lisboa, em Portugal, e em Genebra, na Suíça. Ele tem 3 livros de fotografia, o Camisa Brasileira, Fotografias para Imaginar e Teatro São Pedro, 165 anos, além de obras em museus, entidades culturais e coleções particulares no Brasil e no exterior. No audiovisual, se dedica à direção e roteiro desde a década de 1970, desde o Super 8, que nós vamos conversar depois, até o recente curta-metragem, ainda inédito, Roma Guaporé. Estou muito curioso por esse curta do Perim. Ele tem escrito roteiros de filmes e séries para o streaming e para o cinema. Fez a direção, junto com Emerson Souza, de 6 curtas de artistas que fazem parte do acervos do nosso Marx. Na televisão, durante 15 anos, fez a direção geral do projeto Curtas Gaúchos da RBS TV, onde foram produzidos 700 curtas, um projeto que movimentou a produção audiovisual gaúcho. O projeto recebeu homenagem do Festival de Gramado e da Academia Brasileira de Cinema, além de exibições pelo Canal Brasil e no exterior através da Globo Internacional e premiações, né, aqui no exterior, enfim. O Curtas Gaúchos realmente é um divisor de águas. Perim, com esse currículo extenso, e antes de eu citar algumas coisas da tua filmografia, que eu tenho aqui também, parte dela, a pergunta que eu sempre faço a todas e todos os convidados que vêm aqui é assim, que é ligado ao nosso Telas Latinas. Quando é que tu começou no cinema? Quando é que tu te apaixonou pelo cinema? O que te fez assim? É uma lembrança que eu quero. Pode ser no cinema profissional, pode ser quando tu entrou a primeira vez numa sala de cinema. A tua resposta é livre, querido. Eu nasci em Guaporé. É ali que começa. Tinha 2 cinemas. Um pro PTB e outro pro PSDB. Tudo era dividido em 2. Mais ou menos que nem hoje é o país, né? Bom, lá eu ia assistir as matinés todos os domingos, obviamente, trocava gibis, aquelas coisas, mas o que eu gostava de ler eram as revistas da minha vizinha, a Cleonice, que ela é um pouco mais velha do que eu, e eu não sou velho, então, portanto, não somos velhos. E ela assinava a Cinelândia e a Filmilândia. E eu lia tudo, eu não sabia nada do cinema brasileiro, mas eu sabia quase tudo do americano. Que interessante. E o que eu mais gostava, além dos resumos, das fotos e tal, o que eu gostava era de uma coisa chamada Por Trás das Cenas. Que eles mostravam lá, essa eu me lembro sempre, é verdadeiro. Como eles fizeram um personagem ser atirado abaixo de um morro, uma senhora numa cadeira de rodas. Eu fiquei impressionado e fui ler, claro, é igual de tem trilhos e a cadeira está lá em cima. Então, ali foi a minha primeira paixão, misturada com as matinés que eu via, antes da televisão, obviamente,
né? Enfim, e aí eu fui gostando e fui me encaminhando para isso, mas me encaminhando de uma maneira muito aberta, porque eu também nunca sei direito qual é o crachá que eu uso. Sim, né? porque tu é multi-artista, né, Perinha? Não sei, enfim, às vezes eu acho bom, às vezes eu acho péssimo isso, mas faz parte, eu acho, da vida da gente. E é bom porque dá para entrar em outras coisas. Então, a partir daí eu comecei a me interessar. E é claro, todas as coisas foram simultâneas, porque eu comecei a fazer teatro no Colégio Conceição, que foi destruído há pouco pela fome imobiliária, lá em Guaporé. E também, logo depois, eu fui para Caxias do Sul, e aí abriu-se para outras coisas. E lá eu via os filmes os lançamentos mais cedo, tipo 2001, aquelas coisas que fascinavam na época e coisas assim. Então, o início foi vendo e tentando fazer. Perim, tu falou nas revistas, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, eu fiz um curta com o Glênio Povos, onde ele fala nessas duas revistas que mudaram a vida dele. Tá, inclusive, isso no curta, né? E como foi as primeiras tomadas desse filme foram feitas na pandemia. Então eu tava na minha casa e ele pegava o computador dele, caminhava pela casa e mostrava as revistas. É muito interessante. E a gente fez junto uma série, né? Que a gente fez o roteiro chamado Crítica, onde eu entrevistei, a partir do roteiro que tu e eu escrevemos, o Rubens Eval Filho, já um crítico de cinema já falecido. E ele fala da Cinelândia assim como uma revista que, né, divisora de águas na vida dele. E ele disse exatamente isso, porque ali o que interessava eram as fichas, ele ficava encantado, né? Isso. Eu acho que essas revistas trazem esse encantamento pra gente Isso, porque eu não tinha o encantamento do cinema nacional. Entendeu? Eu não tinha isso, eu nem sabia. Porque não tinha as informações chegando também, Não tinha as informações chegando. Quando chegava lá um filme, era o ébrio, essas coisas, assim, entendeu? Nem sei se foi o ébrio que chegou lá, mas eram outras coisas. Não tinha, assim, o que está se fazendo no cinema brasileiro. Porque os cinemas de calçada, antigamente, vamos lá, nos anos ali 60, 70, eles passavam majoritariamente cinema norte-americano, né? Não é. Se até hoje a gente tá nessa briga, vai lá, diga lá. Não, tem uma coisa de cinema brasileiro que é importante na minha vida. Poxa, muito importante. Falando é que eu me lembro. Assim, a primeira vez que eu vi um filme brasileiro proibido para 18 anos. Certo. Eu tinha 14. Cara, isso é clássico na nossa vida. Qual foi, tu lembra? Aí eu fiquei lá esperando para entrar e o seu Leonardo, dono do cinema, Cine Guaporé, porque tinha o Cine Imperial e o Cine Guaporé. Eu esperando e tal, ele disse assim, olha, não dá. Ele conhece, obviamente, conhecia todos. Então, eu disse, mas deixa eu ver. Aí ele me disse assim, espera, deixa todo mundo entrar. Aí entra e fica na última fila, você entra lá quietinho, tá? E aí foi a minha primeira vez com Fernanda Montenegro. Tu conheceu ali a Fernanda. A falecida. Leon Hirschman. Então, Leon Hirschman, um cineclubista, um cara maravilhoso. E eu tenho essa história, já contei isso para ela e para a Fernandinha, que a gente se encontrou outras vezes em função de trabalho e de encontros e tal, de entrevistas, quando eu trabalhava no jornal também. E também, o mais incrível, quando eu fui com uma peça para São Paulo daqui, chamada Pequenas Histórias do Bicho-Homem, através dos projetos que tinha nacionais, que agora parece que estão voltando, de teatro daqui chegando lá. A gente fez no Teatro de Arena, hoje chamado Eugênio Kuznet. E aí depois tinha muita gente da classe, aí a gente foi pro bar da frente, ficou bebendo, eu fiquei conversando com o cara um monte de tempo, aí a gente trocou ideias, tarará, e aí ele disse, eu tô indo para casa e tal, boa noite e tal. Eu disse, tchau, olha, prazer, Gilberto. Ele disse, não, eu vi que o teu nome é Gilberto. E o teu? Leon Hirschman. Eu fiquei parado, não disse nenhuma palavra, porque fechava o ciclo, entendeu? Então, o cinema brasileiro entrou de uma forma muito interessante, né, para mim. Desculpe. Nossa, não, agora tu fala, eu me toca também de emoção, porque esse nome a gente cresceu, né, ouvindo. É uma referência do cinema nacional. Nossa! E na área do cineclubismo, a gente tinha ele sempre como, né, um cara que foi fundamental. Eu queria ter ficado amigo dele, mas eu fiquei muito chocado. Ele foi uma hora para casa e a gente nunca mais falou. Nossa, marcante. Deixa eu ler um pouquinho aqui, Perim, fazer uma espécie de um pequeno intervalo, que é um pouco da tua filmografia. Eu vou ler algumas coisas, tá, Perim? Porque ela é extensa. O Perim é um cara, o Gilberto Perim é um sujeito, uma filmografia muito forte, muito vasta, né? Só dos curtas gaúchos ele ficou de 1999 a 2014, né?
Depois, então, direção de curta e média-metragem, eu escolhi alguns aqui, Jogos do Amor e do Acaso, A Coisa Certa, Sofia, Caminhos Cruzados, A Visita. Aí ele tem direção de especiais para a TV, que eu peguei aqui, por exemplo, também escolhendo alguns, porque são vários, né? Então, direção de especiais para a TV, como O Pensamento de Elis Regina, Os Poemas de Mário Quintana, Quintana Anjo Poeta, Apaixonadamente Lupe, A Música da Década de 80, Lupicínio Esses Moços. Nossa. E aí são coisas que vão nos tocando. Deixa eu parar aqui antes de entrar nos documentários. Como é que é isso a aqui? A música dos anos 80 apresentada pela Adriana Calcanhoto. Então, né? pois é. Como é que é essa... Porque aí é o Perim, diretor de cena, mas tu tá ali fazendo... Isso. E deixa eu dizer, e o Mário Quintana, Anjo Poeta, foi o primeiro documentário que foi pro Fest Rio. O primeiro Fest Rio eu tava lá, com o Mário Quintana. Olha só, não. Então conta essa história aí. Parou, e com a Alice Urbim. Sim, que é a tua grande parceira a também. A empresa que a gente trabalhava não pagou as passagens pro Mário Quintana. A empresa que a gente trabalhava é ótimo. Não pagou, e aí nós pagamos as passagens para ele ir. Porque a hospedagem tinha lá, que era no Hotel Nacional Festival. É essa que vocês... É que eu e o Perim, assim, a gente é amigo, já contou muitas histórias. É essa que você sai e volta pra entrar num lugar que tava rolando um coquetel, alguma coisa assim. E vocês entram juntos. Aí pro festival de cinema. Porque o festival de vídeo, o Matic... Certo. É bom lembrar. Vamos lembrar que tinha um formato... né? Que se gravava que era o Matic. E esse formato foi... Enfim, a gente apresentou e convidou todos os amigos do Mário que estavam lá, Zé Legói, o Cleito Cledir, que também... Estavam todas essas pessoas assistindo, né? Então foi uma noite inenarrável. Isso, assim. eu imagino, Perim. Inenarrável, porque depois assim, a gente assistiu a estreia nacional do Paris, Texas. Nossa! Com ele e a atriz... Presentes. Presentes, que depois eu olhava a gente tomando um chopp lá e disse assim, pô, mas quem é aquela loira? Eu conheço ela, conhece a gauchada toda em volta. E os dois riam pra mim, porque viram que eu não conhecia, mas só por era isso. Atriz. Não tem história além dessa. Certo. Vamos lá, então. Tomara que rendam outras aqui, Nossa. mas... direção de documentário, tá? Deixa eu falar. Fala. Deixa eu falar. O meu primeiro filme, entre aspas, se chama Faces 1. Tá, eu tinha ele aqui. Super 8. Isso, é Super 8 esse. Eu e o Hernani, que hoje é escritor e tem um outro nome artístico que eu esqueci, a gente estudava junto e fez ele com um rolinho, sem montagem, sem nada. Rolinho de 3 minutos, de do clássico aquele. Clássico, assim, filmamos, tá? Eu, inclusive, o meu nome tá escrito errado, eu que escrevi. E aí depois foi, porque película não tinha como... Não tinha. E aí a gente mandou pro primeiro festival de vanguarda da Venezuela, e ele foi classificado. Olha só que genial. Eu recebi, assim, depois dos 2 meses, porque tudo era correio, né, gente? Sim. Eu recebi o catálogo e o cartaz do filme, que eu tenho até hoje. Né? É um filme que, enfim, que foi o primeiro que a gente fez. A gente estava começando a estudar cinema com o Aníbal, né? Com o Aníbal Damasceno. E lá na PUC. E aí a gente fez isso. Então, aí foi o meu primeiro... E tu fizeste, Perim, outros em Super 8? Não, eu fiz outras tentativas, mas nada deu certo. Tem um inacabado que se chama O Ovo, completamente surrealista. Um ovo que aparece em tudo quanto é canto, que explode nas coisas assim. Enfim, não acabou. É que tu sabe que eu acho que essa experiência do Super 8, eu sempre falo pro pessoal assim, se puder, faça. Sim. Porque a experiência da película... Como é a mais barata, né? Então, se tu vai experimentar ou se tu vai querer fazer algo com película, eu fiz um Super 8 eu já era fã, mas eu fui fazer um Super 8 mesmo, assim, dirigindo em 1999. Rodado todo em Super 8 e depois participou do Festival de Gramado. Ainda tinha a Mostra Gaúcha de Gramado, foi uma retomada e foram mais de 40 curtas em Super 8. E a gente era um dos únicos do interior, né? Eu estava representando naquele momento Santa Maria. Eu fiz uma outra coisa, mas foi direção e roteiro, porque eu não filmei e não dirigi, que é Irmão José da Cruz, que participou do Festival tá aqui também, tá aqui. Em 1978. Super 8, filmado pela Jussara Gruber, que mora atualmente em Brasília, mas que vivia entre os ticunas, e filmou esse. É o único documentário dessa pessoa. Esse é o documentário, isso. Porque é sobre uma seita católica que tinha lá e tal, seita ou religião, sei lá como chama.
E aí a gente voltou a mexer com o Super 8. Foi no festival também ele entrou em Gramado, não me lembro que ano. Eu sempre faço esse parênteses porque eu acho importante essa questão de falar do Super 8, muito né? Importante, nossa. Bom, tu dirigiu como documentários também, vamos lá, o Fábulas Modernas, 2003, Origem e a Conquista do Oeste, 2004, O Mistério dos Túneis, 2006, Brito Velho, O Pintor das Cores Impossíveis, 2018, curtas, né? O Luiz Carlos Felizardo, Um Fotógrafo na Estrada, eu acho muito legal este nome, e aí vão vários aqui que tem. E agora em 2023, Fernando Baril, O Desafio da Tela em Branco. Isso. Tu tens, dá pra ver pela tua filmografia, antes de eu entrar aqui na direção de minissérie, tu tem uma tendência muito forte com as artes plásticas, Perim, essa tua relação. Claro que tu é um fotógrafo exímio, mas assim, da onde veio isso também, essa paixão? Isso é uma mistura que aconteceu desde a minha infância, assim. A minha primeira exposição individual, eu tinha 12 anos no colégio Conceição, em Guaporé, com uns desenhos cubistas, que eu só sei hoje que é cubista, né? Então, assim, eu sempre tive. Eu fiz a trilha sonora de uma peça de teatro ao vivo, tocando flauta, porque eu tocava numa banda, aí as meninas do colégio, que iam ser professoras do normal, me convidaram porque iam fazer uma peça, Joana d'Arc, do Paul Claudel, em que elas queriam que na hora que Joana d'Arc estivesse no meio do fogo, eu tocasse uma música. E eu compus na hora, né? Porque eu não sei o que eu toquei. E aí, com o papel celofane embaixo, vermelho, essas coisas assim. Então, as coisas sempre foram misturadas para mim. Eu escrevia roteiros de peças e montava e dirigia no colégio. Enfim, as coisas nunca foram separadas. Eu nunca separei. A gente fazia o cenário, ou seja, a gente pintava lá o cenário, já tinha esse tipo de coisa. Pintava. E eu, por exemplo, teve uma vez que eu fiquei com febre em casa, no ginásio, porque eu ganhei nota 7 em desenho. Isso foi um trauma na minha... Nota 7, onde já se viu? Como eu ganhar nota 7? Não, como? Eu queria que fosse o melhor do mundo e achava que era, e o cara me deu nota 7. Foi maravilhoso hoje, mas na época foi horrível para mim. Então essas coisas estavam muito parecidas, próximas, assim. E claro, eu acabei esparramando isso até na publicidade. Não, isso está presente em toda a tua... Dá para ver... tu tem na direção da minissérie uma minissérie que marcou, né, a vida aí do Rio Grande do Sul, enfim, que é o A Ferro e Fogo, Tempo de Solidão, de 2006. Que o YouTube cortou e proibiu o meu canal lá por causa disso. Por quê? Porque tem cenas de sexo e estava marcado que era para 18 anos. Mas então o YouTube errou contigo. Aliás, né, essas redes aí estão... Fala um pouco mais, porque foi uma super produção na época. Eu me lembro que todo mundo falava disso, era muita gente, uma equipe enorme. Era uma equipe enorme. Ele foi adaptado pelo Nelson Nadotti, que já estava escrevendo para a Globo lá. E a gente fez uma equipe imensa mesmo, uma equipe assim, monumental. A gente filmou em 20 dias, praticamente tudo aqui em Gravataí, onde a gente montou o sul, uma paisagem do sul que a gente achou fácil aqui, não podia viajar, não podia levar todo mundo aqui. Depois filmou em São Leopoldo algumas coisas, no Chuí, enfim, foi filmado cenas para lá, mas aí sem cenas para inserir. E foi uma produção muito grande, com um elenco e uma equipe técnica incrível. A gente filmou no inverno, né? Com, assim, 100 cavalos do exército e coisa. Eles chegaram atrasados. Chegaram atrasados o exército? Eu perguntei, mas a gente não achava. Digo, se a gente tivesse em guerra, a gente estava ferrado. Eu tenho essa absoluta convicção. Ainda mais no dia que a gente está gravando, mas eu vou ficar... E depois os soldados não queriam fazer os soldados paraguaios para trocar de figurinos, porque não podia. Eu digo, gente, isso é ficção, é que nem Tarzan. Nunca foi na África, gente. Nunca foi filmado na África, Tarzan. Aqui é a mesma coisa. Enfim, foi divertida essa parte. Sim. E os atores incríveis, assim, todo o elenco. A gente lançou a Elisa Volpato. Nossa. Porque a gente estava precisando de uma atriz muito jovem, que parecesse 16, mas que tivesse 18 por causa das cenas, né? Então, isso foi uma das coisas. E o elenco é incrível, assim, todo. Assim. Sim, ali eu acho que, além dos já consagrados, mas muita gente... Porque eu me lembro que foi uma série impactante. Assim, isso, e foram 4 episódios. Foi a primeira e única feita aqui. Pois é, é isso assim, que... Feita assim como série, 4 domingos e tal.
E a gente conseguiu o horário... Não, ele só foi feito porque seria exibido depois de não sei que programa de esporte lá que tinha na época, à meia-noite, por aí. Porque não dava para exibir isso nos curtas gaúchos. Obviamente pela temática e tal, que é uma temática forte em termos de violência, em termos de sexo, enfim. A história do Josué Guimarães é incrível, que mostra a chegada dos alemães e toda a relação que eles tiveram com o Sul, né? O susto vai chegar assim às guerras que estavam acontecendo, o homem que passa a viver dentro, o delírio daí sul-americano, o homem que passa a viver dentro de um poço e a mulher fica segurando as pontas da vida e da casa do lado de fora, sabe? Tem os estupros que ela sofre. Então, é uma série muito impactante, assim, quando ela salta do livro e vai para a imagem, né? Então, a gente procurou fazer essa coisa ser impactante do mesmo jeito, com as condições que a gente tinha na época. Eu me lembro que na época foi algo muito... Bom, já deu pra ver aí que o Perin faz parte, né? É um nome da história do cinema gaúcho, assim, do audiovisual gaúcho, que emblemático. Eu tenho aqui as direções de alguns videoclipes, mas eu vou... Porque tu fez videoclipes aqui, vários, né? O mais famoso deles... Diga. Tu vai escolher, então. Menina Veneno. Menina Veneno, que foi o primeiro clipe do Ritchie. Pois é, tem coisas aqui que são maravilhosas, né? Tu tem os mais diferentes, né? Tu tem Lucinha Lins, tu tem... Eu fazia um por semana, isso era para o bloco local do Fantástico. Do Fantástico, isso. Então a gente recebia muita gente que vinha lançar discos aqui, gente que aqui servia de mercado teste, público teste. Sim. Então, todas as gravadoras enviavam muita gente para cá e eu acabava fazendo um musical por semana, né? Ou seja, era musical, não era videoclipe. Sim. Né? Porque era impossível fazer com um turno uma coisa que tenha todo o requinte que tem hoje. Sim. Né? Então era um registro musical mesmo, né? A gente nem chamava de videoclipe nem nada, era musical. E o videoclipe, Perin, acho que ele é uma escola forte, né? Porque tu tem que fazer, às vezes, em um tempo menor, no teu caso ali, mas também os enquadramentos, ele nos permite outras... É a montagem, principalmente. A montagem é... Quando eu falo dessas dificuldades, não é que eu esteja me glorificando, eu acho uma droga isso, eu preferia ter muito mais condições, entendeu? Porque às vezes dá a impressão que a gente... heróico. Não, heróico nada, era o que a gente tinha para fazer mesmo, entendeu? Sim. Não é essa coisa assim, um pouco endeusada ou poxa, o cara... Não, era difícil mesmo, mas era pegar ou largar, entendeu? E aí eu disse assim, não, eu vou fazer as experiências, eu vou experimentar isso. A gente experimentava a linguagem diferente conforme o clima das coisas, inventava... coisas assim, então isso sim vale como uma experiência, mas a dificuldade foi extrema, assim. A gente fez também aqui a primeira em alta definição, a primeira série em alta definição que foi para cá e para Santa Catarina, que foi escrita, foi uma loucura porque ela foi sendo escrita enquanto era rodada. Nossa, isso, bom, essa é a... Não, isso foi uma demência, mas é que a emissora me encomendou um documentário bonito do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Isso é um bom briefing, eu quero um documentário bonito. Eu digo assim, eu vou fazer, mas não vai ser documentário, vocês topam? Eu vou fazer uma ficção, eu vou botar quais as cidades que vocês querem que entre. Certo. Aí a gente criou uma história que juntava os dois estados e a gente pôde mostrar coisas de um lugar e do outro. Acaba com um beijo clássico no Itaimbezinho, né? Que era lindo, enfim, eles têm o reencontro final, mas era uma história de amor e de relação pais e filhos, assim, separados pelo Estado, um trabalhava lá aqui, outro lá, o filho foi lá. Enfim, a gente criou uma história sob encomenda para mostrar, para fugir do documentário clássico com as cenas, nada contra, mas eu queria... Sim. E ali obrigou quem escreveu o roteiro de escrever praticamente enquanto... as pessoas estavam lá. A gente escolheu Blumenau, Caxias, Porto Alegre e Florianópolis. Certo. Que eram as cidades, assim, vamos dizer, com o mesmo patamar. Perin, tu tem uma trajetória aí no teatro, que daria um baita tempo, tem uma trajetória na fotografia, enfim, várias, mas eu queria ir pra gente ir para um encaminhamento final, assim, não é pegar uma pergunta assim pontual antes de abrir para um outro tema.
Tu é um cara que escreve roteiros também, é um roteirista, é muito chamado para isso. Eu constantemente... Escrevemos um roteiro. Escrevemos um roteiro. Estamos nessa expectativa, né? O Perim, a gente escreveu junto, mas o Perim foi o cara que realmente é o que melhor adaptou o livro Só os Diamantes São Eternos, do Taylor Diniz. A gente adaptou juntos para o cinema, mas eu dou todos os créditos ao Perim, porque ele preparou muito esse roteiro. E agora o Taylor também assina conosco o roteiro, né? E a gente está colocando aí nos editais. É um longa de ficção que vai tratar de um período aí que é o período da presidenta Dilma, 2013, 2012, 2013, ali do período da Comissão da Verdade. O cinema brasileiro trata pouco desse período. Então a gente trata pouco da relação das grandes empresas com o governo. E com a questão do regime militar. Então a gente está muito nessa expectativa aí. É um projeto que a gente tem junto desde 2019. E já apresentamos alguns editais, vamos ver agora. Mais uma expectativa de um que a gente passou pela primeira fase, vamos ver. Mas tu escreveu também, junto com o Paulo Nascimento e com o Taylor Diniz, a série Chuteira Preta, né? Que eu tive a oportunidade de dirigir. E a minha pergunta para ti é assim, como é que é quando tu escreve um roteiro e aí outro cara, chega o Cassol lá e dirige a tua cena, e tu imaginou a cena de uma forma e o Cassol dirigiu de outra quando tu escreveu. Tu consegue te desligar? Eu consigo me desligar. E um truque é que tu escreva um roteiro que alguma cena tem que ser feito daquele jeito. Isso eu já vi. Hitchcock fazia isso, tá? Isso eu já vi no teu roteiro. Eu não sou nada original. Ele fazia isso que eles não podiam inverter um plano, alterava a história, né? Um plano de montagem. Então, um dos truques, mas isso é truque meu, assim. Mas eu não tenho o menor problema. Eu gosto de ver como vai ser feito. Porque tem as descobertas que o diretor aponta em cima do trabalho que a gente faz como roteiristas, que eles são geniais, assim, as saídas encontradas, ou aí vai para montagem e tal. Então, eu não tenho muito problemas com isso. Eu tenho, às vezes, problemas outros, assim, né? Eu queria que fosse outra pessoa aqui que interpretasse esse personagem. Mas aí tem os problemas de produção. Mas aí, entrego e pronto. Tu consegue ter esse... que bom. Eu tive que conseguir fazer isso, senão eu sofreria muito. Fico tranquilo, porque eu vou dirigir Só os Diamantes São Eternos, junto com a eu vou... Sabe, a gente já falou tanto sobre... Eu tive no set também, quando tu tava rodando. No Chuteira Preta a gente... Deu. Inclusive eu fazia questão de fazer o Perim sentar ao lado do monitor pra assistir conosco, e aí às vezes olhava pra ele, e aí, né? Porque imagina o cara escrever a história, e aí outra pessoa tá dirigindo, eu adorava ficar fotografando. Isso eu me lembro. Fotografando os bastidores. Aliás, tu é um fotógrafo exímio, fotógrafo still. Eu quero dizer pra vocês, assim, o Perim fez a fotografia still do curta que eu considero, assim, um curta-metragem que eu fiz chamado Grito, que eu amo. Eu amo de paixão esse curta, eu não tenho problema nenhum em... Como é que diz um jornalista lá da minha terra natal? Modéstia às favas. Eu adoro o Grito, com o Sirmar Antunes e o Clemente Viscaíno. Dois, né, dos nossos atores, infelizmente o Sirmar já falecido. E o Perim fez as fotos estilo que eu sempre te digo, né? Eu queria fazer uma exposição daquelas fotos. Tu conseguiu pegar, além do estilo, os momentos da minha troca com os atores, né? Sim, claro. Isso foi genial. Porque esse elenco, assim, não tinha como dar errado. Porque eles estão concentrados muito antes. O máximo que eu podia fazer é não atrapalhar eles, entendeu? Deixar eles fazerem. E tu também pedia pra gente não se aproximar muito, porque eram só os dois. Sim, aí, era muito intimista, nos ensaios, o Cassol me dizia, agora pode ser. Então eu me aproximava. Mas os atores estavam absolutamente concentrados. Isso me deu uma liberdade e tentar capturar, assim, aquilo. Tu consegue isso, né? Um fotógrafo exímio. Perim, me diga uma coisa. Eu gosto de fazer ópera, teatro, adoro fazer Sim, tu faz muita fotografia. De bastidores. E eu gosto das tuas fotos de bastidor, me lembro da série do Chuteira Preta, que tu mandava, às vezes, umas fotos pra gente completamente inusitada, que eu tava lá no meio de um negócio, ou o Paulo Nascimento, que é o diretor-geral da série, e tu nos conseguia pegar um olhar de uma atriz, de um ator, a gente contracenando com aquela pessoa, e tu pegava um momento muito... Mas isso é a coisa de gostar mesmo. Claro, e de buscar, conhecer um pouco, assim, o meio, claro. Claro. Né? Pelo menos isso que eu preciso fazer, né? Não, Perim, tá entre as figuras geniais da nossa fotografia, do nosso audiovisual, das nossas artes. E aí, pra gente encerrar, como é que tá a carreira hoje, teus sonhos pra esse momento? Tá lançando um curta-metragem? O que vem por aí? Acabou de encerrar uma exposição fotográfica, tá em alta.
Como é que tu vê... eu e tu, a gente discute um pouco a história do preconceito com as nossas idades, né? Porque chega um momento que parece que a gente eu ia começar falando disso. Então, por favor, pra gente encerrar, o que o Perin pretende a partir de agora e quais são as frustrações também? Para falar disso, tem que falar que eu já tô com mais de 70 anos. Então, isso... Não parece, né, Perin? Não, tu sabe disso. Obrigado. Tu sabe disso. Mas, assim, aí isso é um divisor. É impressionante, mas a partir dos 60 e poucos, as coisas se alteram. E aí é um pouco meio... Eu vou começar de novo. Uma vez alguém me falou, tu fez um curta, que é o Revoir Shirley, que é o primeiro curta que teve transformistas interpretando transformistas, hoje é normal chamar para interpretar, mas o primeiro interpretando... E que alguém me disse depois do filme assim, o problema não é o primeiro, é tu filmar o segundo. Pois eu consegui filmar o segundo no ano passado. Finalmente, 30 e poucos anos depois. Né? Então, e aí eu também me permitia, nesse sentido, com a história da idade e da experiência e da inexperiência que a gente também tem, eu me permiti fazer um filme muito mais solto, muito mais relaxado, termos de montagem, de criação e tudo, que se chama Roma Guaporé. Resumindo, eu manipulei poeticamente uma realidade de uma amiga minha. Né? É um documentário manipulado poeticamente. Então eu fiz exatamente o que eu estou sentindo nesse tempo agora, com essa experiência, com essas coisas. Mas é sempre muito difícil, né? Isso a gente vai falar de outras coisas que não são de poética, não são do trabalho, não são de direção, que a gente vai falar de produção. E isso é uma outra coisa, que a gente não precisa falar, mas sabe de tudo. A dificuldade dessas coisas se andarem. E também, paralelo com isso, eu fiz essa exposição chamada Carne, terminou agora, e que também me deixou assim bem tocado, porque as coisas meio que foram feitas juntas, e eu disse assim, tá vindo, vai ser. Né? Porque também não dá para ficar se queixando das coisas, né? Tem que arranjar um jeito de fazer, se bem que em vários momentos me dá uma vontade de dizer assim, para tudo, mas aí, sei lá, eu não sei o que vai acontecer. Não para, não para, segue. Vamos lá, tá? Tá legal. Muito obrigado, Perin, por tu ter participado do Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast. Obrigado pela tua vinda. Para mim foi uma honra, fazia horas que eu queria te trazer. Obrigado pela nossa amizade, pela parceria, obrigado pelos teus roteiros e pelas tuas fotos. Eu te respondo dizendo obrigado para ti e para toda a equipe também. Que está aqui, que vocês não estão enxergando. Paulo e Carol, querida. E eu quero agradecer porque essas coisas são as brechas que a gente encontra na vida criativa hoje, né? Porque acabaram umas coisas e outras a gente não entra mais, e essas são as brechas que a gente tem que criar. Parabéns para vocês, tá? Que linda essa frase. Vamos na brecha então. Valeu, obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.